Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Mirna. Eu vim aqui apresentar um seminário para o curso de licenciatura de Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Araçuaí. Estou representando alguns colegas. Daniel, Licélia e Tânia. Estou representando esses colegas também. Nós vamos falar sobre a psicologia da educação, essência da educação emancipatória. Os autores é Maria Moura Maia e Francisco Roberto Brito. As considerações iniciais, psicologia e educação. Vamos fazer uma correlação entre elas. Então, o objetivo, a aprendizagem significativa desse trabalho é utilizar teorias, pensadores, valores, tripés, dentre outros. É o pensamento e métodos a fim de nortear a prática docente do cotidiano escolar. A questão fundamental, partindo desse pressuposto, a gente vem centralizar novas experiências e efetivar eficiência no aprendizado no atual cenário da educação brasileira. Vamos trazer um norte agora sobre essa questão. Artigo. O destaque vem para as teorias psicológicas de humanista e Gestalt, da contribuição para a história da educação brasileira. O que essas teorias podem contribuir para a nossa educação? A psicologia da educação, a ótica humanista, a visão humanística. Psicologia humanística, ela é desde os anos 60 e 70, e a preocupação central é o ser e a existência do todo. Influência dessas filosofias existenciais na fenomenologia. Principais teóricos é Abraham Maslow e Roger. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses teóricos, né? Que contribuíram para a nossa educação através da psicologia. Abraham, ele propôs a existência de níveis, que é a hierarquia dessas necessidades. Fisiologia, segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. E Carl Rogers vem contribuir com Maslow, a tendência inata de que o ser humano atualizar as capacidades e potencialidades do eu dele. Um vem contribuir para a teoria do outro. E os dois para a nossa educação. A teoria humanística tem o objetivo o não controle do comportamento, mas o crescimento pessoal do aprendiz através do todo, do ambiente, que engloba afetividade, cognição, psicomotricidade. Então, Roger vem defender que o educando aprende a aprender, através do educador, que é o facilitador através do ambiente escolar. Entre o educador e o educando deve haver uma empatia. E a avaliação não são elementos secundários, que vem complementar, mas que não é o princípio de tudo. O aluno é um ser consciente, autônomo, que tem liberdade para decidir, intencionalidade direcionada para o fim, onde o educador dá a direção. A psicologia da educação e a ótica de Gestalt. Teoria de Gestalt, a psicologia da educação e a ótica. Tem como ponto inicial, principal e objeto a percepção dos estímulos fornecidos pelo meio e ele vai dar uma resposta diante do meio que ele está. Atende como a ciência do comportamento, estuda o comportamento ali do educando, do aluno, nos seus aspectos globais. Essa teoria também tem outros pesquisadores que contribuem com ela.
e defende a experiência, a percepção são importantes no processo de aprendizagem. E tem um exemplo que posso citar para vocês dentro da sala de aula. Por exemplo, o estudo do corpo humano. Estuda as partes, depois estuda o corpo como um conjunto. Não há separação. A criança é um todo. Não pode esquecer esse processo de aprendizado, que a finalidade é o todo. Considerando ainda a relação entre aprendizagem e desenvolvimento dentro dessas teorias, é relevante falar que a aprendizagem é um processo constante, ininterrupto, de dia a dia, de situações que acontecem no dia a dia durante o aprendizado, é um processo. E o desenvolvimento é associado ao resultado dessa transformação. Experiências que são vivenciadas ao longo da vida, da criação, do dia a dia. E isso vem para a sala de aula e o professor é o canal, é o instrumento ali para ajudar o aluno a se desenvolver nesse processo. Depende da ação externa sobre o sujeito, do ambiente, dos fatores emocionais que vêm, a família. Aprendizagem e desenvolvimento, né? Aqui nós vemos mais profundo sobre os teóricos. As interações sociais, ela contribui muito para o ambiente de aprendizado, para esse desenvolvimento cognitivo. As teorias, ela vem com a cultura, o ambiente, o ensino, tudo é um conjunto que leva para o mesmo ponto. E esse processo que contribui para a aprendizagem do aluno. E todas essas interações que eu falei, elas influenciam no conhecimento do aluno, que leva ele a pensar, a analisar e construir o conhecimento através desses fatores. A relação entre a aprendizagem e desenvolvimento no âmbito escolar está associada muito ao intelecto, ao afetivo, ao social, ao relacionamento de educador e educando, professor e aluno, relacionado à sua cultura, à sua sociedade que ele está inserido, o seu ambiente familiar. Todos esses fatores contribuem significativamente para o ensino, para a aprendizagem, para a educação. E o professor precisa estar sensível a esses fatores, esse conjunto de fatores, identificando assim no aluno as possibilidades de aprendizado e as dificuldades. Então, até aqui nós viemos sobre psicologia da educação, as teorias importantes para a nossa educação, e agora eu gostaria de fazer a contribuição final, né, para que vocês possam assim tirar um grande ensinamento desse seminário. Conclui-se que atualmente diversas correntes e escolas são inerentes à educação brasileira, já que suas abordagens e teorias são subsídios e norteadores da prática pedagógica. Portanto, cabe ao educador ser um conhecedor dessas mesas para dar um direcionamento eficaz para a aprendizagem significativa. O que quer dizer? Para que a aprendizagem do aluno na sala de aula seja significativa, o professor tem um papel importante de coletar essas informações, esses conhecimentos, que muitas vezes hoje a escola se põe à parte disso, não tem esse conhecimento, às vezes, na nossa educação brasileira, do norte de Minas Gerais. Muitas vezes essas abordagens, elas não são faladas, não são citadas, não são estudadas, e essas abordagens, essas práticas pedagógicas, elas precisam ser faladas, elas precisam ser exploradas, deve considerar
o ambiente do aluno, onde que ele foi criado, onde que ele nasceu, as influências culturais, os seus valores, a sua família, o ambiente que ele está inserido. Isso tudo vai trazer um aprendizado para ele significativo. E o professor é o instrumento tão importante nesse caminho, nesse processo de identificar essa necessidade de aprendizado do aluno. Como que o professor, o educador pode fazer isso? Precisa conhecer essas teorias, precisa estudar e colocar em prática no ambiente escolar junto com a família. Nossa referência bibliográfica, né? Psicologia da Educação, Essência da Educação Emancipatória, né? Maia. E nós queremos agradecer esse trabalho, foi feito por esses 4 colegas, e a gente veio trazer uma contribuição, veio nos trazer refletir, veio nos fazer entender, estudar e saber a importância de conhecer essas teorias dos anos 60, 70, que hoje podem ainda ser utilizadas. Elas estão nos dias de hoje. Precisamos o quê? Estudar, ter conhecimento. Conhecimento liberta, para que a gente possa ser canal, instrumento na vida dessas crianças, desses alunos. A gente que está estudando, ser instrumento lá na escola, ou até mesmo em um ambiente, na rua, numa palestra, num evento, que possamos ser sensíveis a esse processo de aprendizado, levando em consideração as teorias desses pesquisadores que dedicaram tempo a isso, para que contribuísse para o crescimento escolar, o aprendizado. A educação brasileira carece disso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui a nossa contribuição. Um grande abraço.